dúvidas. Enfim, o cara que trabalha no Júri Saúde lá em Cavunge, ela é advogada, especialista em previdência social também. Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez à bancada da Paz FM. Bom dia, Ronai, bom dia a todos. A Nilson, a Zé Carlos, a todos os nossos ouvintes. O que é, literalmente, a Previdência Rural? Quem é abarcado pela a Previdência Rural, ela tem tanto o trabalhador rural, que é aquele contribuinte do INSS, como tem o segurado especial, que é esse o nosso foco principal, e 85% em média de Pequetá, da população Pequetá, sobrevive da agricultura familiar. É esse que é considerado segurado e especial. Não só o agricultor, né, da familiar, mas pescador, extrativista, que não é nosso caso aqui na nossa cidade. Essa questão da Previdência Rural, aposentadoria de trabalhador rural, tem direito também ao salário, maternidade? Como é que funciona isso? A Previdência Rural, ele tem diversos benefícios, né? Diversos segmentos. Vamos focar, então, no segurado especial, que foi o que eu acabei de falar. São aqueles agricultores familiares que sobrevivem da agricultura familiar. Não é o produtor rural, é da agricultura familiar. Ele tem direito, sim, à aposentadoria por idade, as mulheres 55 anos e os homens 60 anos, sendo que tem que mostrar, tem que provar e comprovar 15 anos na atividade de agricultura familiar. Pensão por morte para aqueles que ficaram pelos dependentes, né, dos agricultores familiares. Salário maternidade é o direito que as mulheres grávidas, gestantes que parem, que estavam na labuta, que tem prova que estavam na labuta rural como agricultor familiar. Pensão por morte. E auxílio doença também, para aqueles que estão incapacitados temporariamente ou definitivamente, dependendo do caso, certo. Também eles estão protegidos por lei do segurado especial. Para aquela guia que a gente tira para vacinação de animais, se aqueles contratos de empréstimo rural do Banco do Nordeste, se tudo isso é válido como prova também, se pode ser incluído no processo. Sim, a gente inclui sim. Mas já que estamos falando de provas documentais, as provas que chamam prova plena, que é uma prova incontestável, são de documentações públicas, ou seja, uma certidão de nascimento de um filho que você lá está declarando que enquanto pai é lavrador, certidão de casamento, documentos públicos, como eu estou dizendo, o inteiro tem lá dizendo. Essas são as provas incontestáveis, né? Os outros, como você disse, empréstimo rural, guia, DAP também é incontestável, porque ele é o quê? Uma declaração. Seguro-safra. O DAP mais ainda, porque o DAP é uma declaração do governo federal, né? Que é o quê? Declaração de aptidão ao PRONAF. E o PRONAF é o Programa para Agricultor Familiar. Então, se o governo federal está declarando que aquela pessoa está apta ao PRONAF, é porque ele é trabalhador rural. Só que cada documento, ele tem sua validade. Então, cada documento desse público, que a gente chama pleno, de comprovação plena, ele tem 7 anos e meio. Então, a gente uma certidão eleitoral de quitação vale da expedição. Então, o que é que mais eu gosto de frisar para os jovens, para frisar para os meus clientes, que às vezes nem está em idade ainda, mas o principal é a gente já ir se organizando. Porque documento não é mágica, não bate o dedo e aparece, não é? Exatamente. Então, tem que ser já juntado. Depois da reforma da Previdência, tudo ficou muito difícil. Ou melhor, mais rígido, por causa da corrupção a nível do Brasil. Exatamente. Não é? Então, como segurado especial, assim o nome já diz, ele não contribui para o INSS, então, claro que as regras dele devem ser muito mais rígidas. A averiguação destes. Mas documentos, sim. Fala, garoto. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença. Na questão do trabalhor rural. Não, vaqueiro, tem. Na verdade, ele pode falar. Tu destrava ele bem destravado e aperta a porta para dentro e puxa aquela... Obrigada pelo carinho. Perfeito. O trabalhador rural, ele não é segurado especial, ele é trabalhador rural que deve contribuir com o INSS. Ser um empregador tem que contribuir com o INSS, porque ele é um trabalhador e aí ele vai ser regido pela CLT. Ele já sai do seguro
do segurado especial. O segurado especial, ele não é trabalhador rural, né? Saulo, desculpe. Ele não trabalha para ninguém, ele trabalha para si próprio, para sua família. Ele não é um agricultor, ele é um trabalhador rural. Ele trabalha para alguém, né? Ele trabalha para algum agricultor. Isso, exatamente. Ele trabalha para o empregador. Que esse empregador, por sua vez, deve fazer a contribuição do INSS. Na questão, geralmente a gente vê o vaqueiro de muitas épocas, né? Vem há muito tempo acompanhando aquele patrão, né? O fazendeiro, vamos botar assim nessa linguagem. Ele começou com 18 anos. Sim. Trabalhou de vaqueiro até os 50. Aí ele foi demitido. Falta 15 para ele chegar aos 65. Não. Aí trabalhador rural é diferente. O trabalhador que é pago pelo INSS, ele vai pelo tempo de contribuição. Hoje, com a reforma, vai juntar trabalhador, o tempo de contribuição. No caso do vaqueiro que não contribui. O erro é do vaqueiro ou do empregador? Isso eu quero saber. Como é que faz para a pessoa, para ele correr atrás desses... Procura um advogado ou uma advogada de confiança para ser orientado como deve proceder. No caso, né? Mas claro que tem direito, porque aí não é ele que tinha que contribuir, isso sim o patrão. O patrão né? Tem que recolher e contribuir, né? E exatamente, pagar. Com certeza. A questão também a pessoa saiu da cidade do interior, foi trabalhar na cidade grande e trabalhou questão, vamos botar assim, 20 anos, né? Ele tem 17 anos de contribuição. Fala no meu caso, 17 anos de contribuição eu tenho já no INSS. E aí eu vim para Ipecaetá em 2016, eu continuo com 17 ainda de contribuição. Aí eu teria como optar para eu começar a trabalhar na agricultura familiar e juntar esses tempos? Perfeito. Isso acontece muito. Né? Determinado momento, quando era aquele boom de trabalhar fora, de ir para São Paulo, que era uma moda na nossa cidade. Então, vai, trabalha, contribui. Nascido e criado na roça, como a gente diz. Vai para uma empresa, contribui através desta empresa. Determinado momento, por algum motivo, retorna à sua cidade de origem, compra uma terrinha com o dinheiro que fez na cidade grande, e aí começa a ser agricultor familiar. Tem como provar que é agricultor. Se você tiver como provar, eu comprei uma terracinha, eu estou sobrevivendo dessa terra, com minha mulher, com meus filhos, ou até sozinho individual, ou até que não cumpre, mas alguém cedeu em forma de comandatária, de arrendamento, ou então de posse. Meus pais faleceram, eu vim. Eu peguei só um pedacinho, eu só tenho uma tarefa, eu tenho 2 tarefas, 4. E aí eu tô plantando, eu tô vivendo disso. Claro que sim. Gente, se eu tenho essa prova que eu sou, a gente pode. Tem 2 opções aí. Ou continuar desta forma e juntar até os 15 anos. Pode juntar o tempo que antes que ele para São Paulo, se ele era trabalhador rural, se ele era agricultor familiar, nasceu de sua família, porque conta os pais, pode juntar com a contribuição que chama aposentadoria híbrida. E depois da portaria, agora de 2022, a portaria do próprio INSS, do governo, híbrida já tem alguns anos, foi com a reforma de 2019. E com essa portaria, que é um instrumental, que é quem manda, digamos assim, quem diz a regulamentação dela, diz sim que a gente pode usar tanto o tempo antes de ter ido para o trabalho urbano, como o depois. A gente junta tudo e verifica. Ou pode optar ou um ou outro. Tudo deve ser analisado previamente por um advogado ou por um advogado especialista. A idade mínima para homens é 60 anos. Confere? Para mulher, segurado especial, sim, 55. Isso, 55 mulheres. Onde entra o sindicato rural nesse processo de aposentadoria? Como é que é feita a participação do sindicato? Não sei se a senhora faz parte de algum movimento, sindicato, mas a orientação para as pessoas que contribuem no sindicato depende exclusivamente dele. Como é que funciona essa situação aí? Boa pergunta. Né? Não, ninguém depende de ninguém exclusivamente. A pessoa pode se aposentar independente de ser contribuinte do sindicato ou não? Sim, claro. A associação rural conta também? Conta. E conta nenhum nenhum dos dois também. Conta sim. Tanto faz contribuir ou não, a pessoa consegue se aposentar, tendo as provas?
Sim, isso, tendo as provas. Qual é a Isso. prova? Que eu sou efetivamente agricultor ou agricultora familiar. As provas, eu disse antes, são várias provas, mas as principais foram as que eu disse. É da própria terra. Exatamente. Então, se eu tenho uma terra, eu tenho ITR, eu tenho Pronaf, eu tenho seguro safra, eu tenho outros, eu tenho uma certidão de casamento, provando lá, declarando que eu sou lavradora ou lavrador, que a gente chama agricultor, agricultora, certo? O sindicato é muito importante a nível de Brasil, todos os sindicatos, né? Ele garante, o objetivo principal de um sindicato é garantir os direitos daquela categoria. Da legitimidade, né? Exatamente. Mas, contudo, todavia, após a reforma de 2019, a documentação que o sindicato faz não é mais suficiente. Antigamente era, Verônica? Muito sindicato tinha Tudo era com base na documentação sindical. Eles tinham muito poder em relação à boa-fé, em relação à expedição de documentos de declarações. Hoje é um documento a mais que a gente junta, Certo. sim. Que é útil, mas ao mesmo tempo também não é o único que dá um Não, é passo, tão útil passaporte para quanto da aposentadoria. Secretaria de Saúde, de um agente de saúde, do cartão de vacina. É um complemento. documento complementar. Ele Certo. não é mais um documento que fecha o olho, Mas não vamos deixar um know-how que o sindicato tem para orientar quanto os direitos sociais do trabalhador rural. Assim como da PLB, dos seus professores, Exatamente. ou de varejista, cada qual eles são anos que trabalham, né, nessa ação, então eles têm conhecimento de sobra. Na realidade, foi uma luta da OAB Federal, do Conselho Federal, junto com outras categorias como o de serviço social, essa luta para poder diminuir, sim, porque a gente sabe que existe a nível de Brasil, a nível de interiores, não especificamente falando de Pequetá, mas a nível geral, do poder estar em um grupo político, em detrimento disso, fazer retaliação a outro. Então, não é mais. Tanto é que não precisa, você não é obrigado mais só dar entrada através do sindicato. Ao contrário, qualquer cidadão, através do aplicativo Meu INSS, ele pode dar entrada no seu benefício. Claro, com orientação de um especialista é totalmente diferente, porque o especialista, no caso, se eu sou advogada, eu estou dizendo especialista advogado ou advogada. Ele vai orientar, verificar se aquela documentação é correta, ver o que é que está faltando, dar essas instruções conforme o que ele entende, o que ele sabe de lei, para a probabilidade de ser concedido ser maior. Essa explicação sua é baseada na pergunta de Ronaldo sobre o sindicato. Foi? Né? Serve também na questão das associações rurais? Sim, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, da associações, mesma forma, né? Claro, você se filiar a uma associação antes é seu direito, não é obrigação, é seu direito, porque você está naquela localidade, você está naquela comunidade e você quer o quê? O melhor para a sua categoria. Fortalece, né? Claro, eu creio que é importante por isso, porque eles estão lá para fortalecer o agricultor, para trazer informações, para trazer benefício para aquela categoria. Essa é a doutora Verônica Miranda, advogada, especialista em direito previdenciário. Especialista em direito previdenciário aqui no programa Ipecaetá Notícia, Rádio Patos FM. Ainda há aquela questão por exemplo, o chefe da família faleceu, aí a viúva se aposentou por dependência, né? O marido faleceu, ela tem a direito à aposentadoria dela. Ela tem direito à pensão por morte. Por morte, isso. Que é para todos os dependentes daquele segurado especial, Certo. já que a gente está falando de segurado especial. E quando chegar a idade dela, ela sendo agricultora familiar, se essa pensão por morte não ultrapassar um salário mínimo, ela terá o direito, sim. Ganha. Muitas questões ainda já é prova. Se ela recebe pensão por morte de o marido, ou o marido recebe da esposa, que era considerado segurado especial, que é o agricultor familiar, já é uma prova bem grande, não é? Então eu quero agradecer a Ronaia, Zé Carlos, Emilson, Wesley, por esse carinho que sempre me defere e estou à disposição sempre. Não só em Pequetá, no Cavunge, mas como no meu escritório particular também em Feira de Santana, na Rua do Fórum, no prédio Renato Sá. Estou nas redes sociais, estamos aqui.